E vamos estudar com o filme Monstros S.A. Primeiro ponto aqui, ó. Pra quem não sabe, o nome desse filme aí em inglês é Monsters, Inc. Então, já solta o like aqui, deixa seu comentário e vem comigo para mais uma aula de inglês. Bora começar? Para nós começarmos essa aula, vamos iniciar aqui fazendo um desafio. Murilo, qual que vai ser o desafio? O desafio vai ser você assistir esta cena aqui, ó, comigo, sem legendas, e aí você vai comentar aqui o quanto que você consegue entender dessa cena sem legendas. Vamos lá? Ó, essa cena aqui é uma cena lá do final do filme. Eu vou dar um spoiler porque já é um filme antigo, né? Essa cena aqui é a cena em que Mike, o Sully e a Boo, os três personagens aqui que você tá vendo aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, o Sully, o Mike e a Boo, eles três estão procurando por essa porta que você tá vendo aí, ó, que é a porta do quarto da Boo. Eles queriam colocar a Boo no quarto dela, levar ela pra casa. Quando finalmente eles encontram essa porta, o que que acontece? Não tem mais energia. E no filme eles precisavam de energia para que a porta realmente levasse para o quarto dela. Então, vamos assistir sem legendas o que eles tiveram que fazer, como é que foi essa conversa aqui, para que eles pudessem de fato reativar a energia para que a Boo pudesse voltar para o quarto dela. Vamos assistir sem legendas, comente aqui de 0 a 100% o quanto que você consegue entender dessa cena. Bora lá! Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh no! The power's out. Make her laugh again. Alright, I gotta move here. It'll bring down the house. Yep. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if her stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right. Hey, Boo, just kidding. Look. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. Whoa! What's happening? É isso aí! Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Confira se agora com legenda em inglês fica um pouco mais fácil. Bora lá! Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh no! The power's out. Make her laugh again. Alright, I gotta move here. It'll bring down the house. Yep. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if her stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right. Hey, Boo, just kidding. Look. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. Whoa! What's happening? Como vocês sabem, o objetivo das nossas aulas é analisarmos frase por frase, palavra por palavra, só que não só dar as traduções, mas entender o que rolou aí de conexão, de contração, de abreviação, certas palavras que eles pronunciaram de modo conectado. Esse é o nosso objetivo, entender absolutamente tudo para que você possa aprender essas palavras e usá-las, porque de nada adianta você aprender uma parada e não saber usar, né? Então vamos lá. A primeira frase que nós temos nessa cena, preste muita atenção aqui, ó. É essa frase aqui, ó. Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Vamos voltar no início aqui. Preste atenção na primeira fala do Sully. Okay, Boo, it's time to go home. Ok, Boo. Bom, só pra lembrar, Boo é o modo que o Sully e o Mike chamam a garotinha, né? Tanto que ela não tem nome no filme, eles chamam ela de Boo, né? Enfim, virou um apelido carinhoso. Eles estão carregando ela e aí o Sully diz, ok, Boo, é como se fosse, tudo bem, Boo, tá legal, Boo? E então ele acrescenta uma frase depois da vírgula ali, que é o seguinte, it's time to go home. Preste atenção, significa é hora de ir para casa.
Quando você quer falar em inglês é hora, você diz it's time. E aí, para fazer algo, to e depois um verbo. Nesse caso é o ato de ir para algum lugar, né? Então, it's time to go home. Ok, Boo, it's time to go home. Tá legal, Boo? É hora de ir para casa. Preste atenção agora aqui no final. Por que eles usam o termo home e não house? Entenda que a palavra house se refere a casa, no sentido literal. Home se refere ao lar. E é interessante porque no inglês você vai perceber que quando as pessoas falam go home, nem sempre é ir para casa. Às vezes pode ser ir embora. Pensa nisso aí, ó. Essa frase poderia ser: tá legal, Boo? É hora de ir embora. É hora de ir para casa, mas deu para entender que é nessa vibe mesmo. Quando você quer ir embora, quando você quer sair de algum lugar e você quer ir para sua casa, você pode até chamar alguém. Você tá numa festa e você quer ir embora, você quer ir para casa. Let's go home. Pode ser vamos embora. Let's go home. Então entenda o contexto da expressão, ok? Vamos lá então. Ok, Boo, it's time to go home. Tá legal, Boo? É hora de ir pra casa. Take care of yourself and be a good girl, okay? E então o Sully dá um conselho amigável pra garotinha que nem fala praticamente, né? E aí ele usa primeiro as palavras take care. Primeira coisa pra você entender aqui, quando você fala take care, você junta as duas e fala take care, que é o ato de você cuidar de algo ou de alguém. Ou até mesmo cuidar de si mesmo, que é o jeito que ele fala aqui nesse conjunto de palavras da primeira linha aqui dessa legenda. Take care significa cuidar. Of yourself, e é importante você entender que não é of yourself, não é of, som do V, of yourself. Take care of yourself. E aí realmente fica tudo junto. Take care of yourself. Take care of yourself. Eu vou voltar aqui um pouco para você prestar atenção de novo nessa pronúncia. Olha aí, ó. Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Você vai perceber que o of yourself realmente nem aparece direito a palavra ali, né? No meio do take care e yourself. A palavra of, ela é bem sutil mesmo. E é interessante porque essa frase toda, a primeira frase, quer dizer: cuide de si mesma. Cuide de você mesma. É como se fosse assim, ó. Se cuida. Take care of yourself. O que é yourself? Yourself é um pronome reflexivo que significa você mesma. É como se fosse cuide de você mesma. Só que vamos ser sinceros, né? Vamos falar a verdade. Você jamais diria isso pra uma criança de... Eu estimo que ela tenha pelo menos uns 3 anos, 2 anos. Não sei quantos anos a Bu tem. Mas você não diria pra ela, cuide de si mesma. Obviamente ela não sabe cuidar de si mesma, mas seria algo como se cuida. Você pode adaptar, sim, essas 4 palavras da primeira linha pra se cuida. Se cuida. E aí na linha de baixo, o que eu quero enfatizar aqui também? Tanto na primeira linha quanto na segunda linha, ele começa a frase com um verbo. O verbo da primeira linha é take. Quando você fala pra alguém take care, pode ser um se cuida. E aqui, claro, ele aumentou take care of yourself. Cuide de si mesmo, cuide de você mesmo. Perceba que quando você começa uma frase em inglês com um verbo, você está dando uma ordem, é uma recomendação, uma sugestão. Você está expressando um desejo. Faça isso, tenha isso. Quando eu falo pra você assim, have a nice day, eu tô falando pra você o seguinte: tenha um bom dia. Se eu falar pra você assim, ó, study hard, eu tô falando pra você o quê? Estude pesado, estude duro. Quando você começa com o verbo, você tá dando uma ordem, é uma frase no imperativo. Na mesma linha aqui, você vai perceber o seguinte, ó, na mesma sequência. Que na frase de baixo ele fala and be a good girl. A gente aprende que be, o verbo to be, significa ser ou estar. Aqui ele tá falando também seja. Como é que você sabe que é seja? Porque não tem nenhum pronome antes. Igual na linha de cima, não tem nenhum pronome, uma pessoa antes do take. Então, sim, é uma recomendação. E seja, and be. E ele fala and be. Você não fala and be. Eu falei sobre isso na última aula, aqui na aula de ontem, né? Que quando você usa o termo and, na maioria das vezes você não cita o termo, a letra D na pronúncia dessa palavra. Você fala an.
É igual quando eu falo assim, você e eu, you and me. Dificilmente você vai ver alguém falando you and me. Não, you and me. Então, and be a good. E aí você fala não é a good girl. And be a good girl. E seja uma boa garota. Ok? Esse ok é aquela mesma expressão que nós vemos aqui no início desta cena. É como se fosse um tá legal, tudo bem? Cuide de si mesma e seja uma boa garota, ok? Resumindo, se cuide e seja uma boa menina. Tá bem? É isso que ele tá dizendo. Vamos voltar aqui no início dessa cena. Vamos lá, recapitulando essas duas primeiras frases que nós analisamos até aqui. Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh, no! The power's out. Preste atenção aqui, ó. O Mike diz, oh no, eles percebem que não tem energia. Como é que sabe que não tem energia? Primeiro porque não abriu o quarto dela, né, nessa porta. E a luz ali de cima daquela porta, ela está apagada, o que indica que eles não têm energia. E segundo a história do filme, o que é importante você entender aqui? O contexto para você entender o restante da cena, tá? É o mínimo, entenda o contexto. Aqui no filme, para eles terem energia, para conseguirem acessar o quarto dela, eles precisariam de que ela chorasse ou desse risada. Aqui no filme, eles descobriram que o riso dela era um tipo de energia que iria fazer, de fato, a porta acionar, né, a energia para que ela pudesse voltar para o quarto dela. Dentro da história do filme, o filme começa contando que para eles escolherem energia, eles precisavam fazer as crianças chorarem. E no final do filme, eles descobrem que o riso é muito mais poderoso que o choro, que é uma mensagem bem legal, né, para transmitir. E aqui, qual que é a ideia deles? Vamos fazer a Boo dar risada, porque se ela der risada, pronto, vai acender as luzes aqui e sim, ela vai conseguir entrar no quarto dela. Ponto final, essa é a ideia deles, né? Então, quando ele abre ali, ele fala, oh, não. Tipo, oh, não. Oh, no! The power's out. Quando o Sully diz, the power is out, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar, o poder está fora. Não é isso, né? Isso aqui é como se ele estivesse dizendo, a luz acabou. Sabe quando a gente fala, a luz acabou, a energia acabou? É mais ou menos isso. Então, the power is out. A energia acabou, a luz acabou. E aí, depois, ele cita mais uma frase no imperativo. Make her laugh again. E aí você vai entender que make her é faça a. Faça. Lembra que eu falei que quando você começa uma frase com make, com um verbo, você tá dando uma ordem? Então faça ela, make her, faça a hear, laugh. E sim, essa palavra aí que se escreve laug, você vai falar laugh. Laugh. Make her laugh again. E ele fala tudo isso de modo rápido, né? The power's out. Make her laugh again. Make her laugh again. Murilo, como que eu posso treinar a minha fala para falar de modo natural e espontâneo? Primeiro, aprenda a treinar. Duas coisas que eu sempre recomendo, né? Aprenda as estruturas, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Dentro dessa cena estamos ensinando várias estruturas. Eu não estou entrando a fundo nas regras dentro das estruturas, mas são coisas que você precisa aprender. E segundo, aprenda a pronunciar com ritmo de naturalidade. Não tô falando de falar rápido, não. Tô falando de ritmo natural. Como é que você faz isso? Naturalidade e espontaneidade vem depois de muito treino. Você sabia que a palavra fluência significa característica daquilo que é natural e espontâneo? Você só consegue fluir de um modo natural e espontâneo se você treinou muito primeiro. Não tem outro caminho a não ser o treinamento. No! The power's out. Make her laugh again. Então, o que essa frase significa? A energia acabou. Faça ela rir novamente. A última palavra aqui, again, significa novamente, de novo. Make her laugh again. E aí depois, o Mike tem uma ideia, olha só. Alright, I gotta move here. It'll bring down the house. Alright. Alright é como se fosse tá legal, tá certo. Se você traduzir ao pé da letra, significa tudo certo. Alright. E aí, tá legal. Ok. I gotta move here.
It will bring down the house. Preste muita atenção aqui, ó. Primeira coisa, ele usou o verbo got, que para quem não sabe é o passado do verbo get. O verbo get, no inglês, ele tem muitos significados, mas tipo muitos mesmo. Get pode significar obter, conseguir, alcançar, chegar. O lance não é esse, não é assim que você aprende um verbo, tá? Você aprende por contextos. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui, você sabia que você pode usar o verbo get no passado, dizendo I got, e representar um sentido no presente, como se fosse eu tenho? Nós já analisamos aqui centenas de cenas aqui nesse canal. E sim, muitas delas com o verbo got. E sim, representando o sentido de presente, eu tenho. I have got. Nós analisamos na última aula aqui o sentido do have got, que é praticamente quase a mesma coisa, que é o sentido de ter. Quando ele fala I gotta move here, entenda que move é movimento, é uma parada que ele vai fazer, é uma façanha ali, ele vai pular, rodopiar, é um movimento, move. Por isso que move significa mover, mudar. E é interessante porque I gotta move here, eu tenho uma parada aqui que eu vou fazer, um movimento aqui, tá? Você vai traduzir dessa forma, tá? Então, preste atenção, ele tem uma ideia, tá? Você pode até adaptar essa frase se você quiser para eu tenho uma ideia aqui. I gotta move here. Só que é uma ideia, claro, de uma ação que ele vai se mover para fazer alguma coisa, alguma brincadeira, alguma piada para fazê-la rir. Lembre-se que o objetivo é fazê-la dar risada. E na frase de baixo nós temos uma frase no futuro. Como é que a gente sabe que tá no futuro? Por conta do LL ali, mais uma vez, falando sobre futuro nessa jornada do Bora Começar no Inglês, né? Lembrando que muitas coisas aqui nós já ensinamos nas aulas anteriores. Já teve coisa pra caramba nas aulas anteriores. E aqui, qual que é o detalhe? Eles colocaram it com will. E aí ele fala, it will bring down the house. E aqui eu quero ensinar pra vocês uma nova expressão. Talvez você nunca viu essa parada na sua vida. Mas olha só que interessante. Bring down the house. Se você traduzir ao pé da letra, vai significar derrubar a casa, trazer a casa ao chão. Porque bring é trazer, down para baixo, the house, casa. Trazer a casa ao chão. O que significa essa expressão? Essa expressão ela é muito usada em contexto de espetáculo. Quando a pessoa faz algo que vai fazer com que a plateia fique entusiasmada. Então, entenda uma coisa aqui, ó. A expressão bring down the house, ela significa causar uma reação entusiástica e muito positiva de uma plateia. Então, geralmente, é uma resposta de uma performance ou uma apresentação que foi impressionante. Imagina aí, um circo, um público reagindo, né? E quando o público vai à loucura, isso é uma ação que a gente pode dizer no inglês, bring down the house. É isso aí, bring down the house. Então o público reage com muito aplauso, risos, gritos, demonstrando que eles adoraram, que eles viram ou ouviram, ok? Então, só para você entender o uso da expressão, ok? Você vai ver muito nesse contexto. E aqui ele aproveitou para encaixar, porque sim, gente, ele quer que ela dê risada, que ela aplauda, dê risada, faça um uau, né? E realmente a energia volte. Então, como é que eu traduziria essa frase aqui? Como é que eu a adaptaria? Da seguinte forma. Tá legal, eu tenho uma ideia aqui. Isso vai fazê-la rir muito. É como eu adaptaria. E se você assistir o filme em português, na dublagem em português ou com legenda em português, você vai ver que eles adaptam pra algo nesse sentido. Isso ela vai fazer. Eu tenho uma ideia aqui. Ela vai rir muito. Seria algo nessa linha, entendeu? Nessa pegada. Então, gente, não dá pra traduzir it will bring down the house pra isso vai derrubar a casa. Não. Isso vai trazer a casa ao chão. Não. Você vai ter que traduzir e adaptar pra um sentido que tem a lógica com a cena, né? Essa ela vai rir muito. Pronto, já era. Eu vou voltar aqui pra gente ouvir de novo essa frase aí, ó. Alright, I gotta move here. It'll bring down the house. E aí ele vai pro movimento dele, né? Qual que é o move que ele vai fazer? Isso aqui, ó. Oh, sorry, she didn't see that. E aqui foi a mancada do Sunny, né? A touca tava cobrindo ela, certo? Então ela não viu, o que não gerou efeito algum, certo?
E aí o Sully diz, oh, sorry. Oh, sinto muito, me desculpe. She didn't see that. É uma frase agora no passado simples na forma negativa. Lembrando que quando você nega no passado, você não altera o verbo principal. Nessa cena aqui, nessa frase, o verbo aqui é o verbo ver. See. E quando você vai falar ela não viu, você fala she didn't see. Porque já tem didn't para indicar que a frase está no passado. E é passado em forma negativa, ela não viu. Se eu quisesse falar assim, ela viu, seria she saw. S-A-W, só, o passado do verbo ver. Só que na forma negativa a gente não altera o verbo. Anota essa regra aí pra você não esquecer, tá? Essa é uma das estruturas mais importantes do inglês, que é o simple past. E aí esse that no final da frase significa isso. Oh, me desculpe, ela não viu isso. She didn't see that. É isso aí que ele tá dizendo, gente. Oh, sorry, she didn't see that. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if a stupid hood was up, you big dope? Agora temos uma frase um pouquinho maior e eu quero que você preste atenção aqui, ó. Primeira coisa, what significa o quê? Beleza. What? O quê? E depois temos uma contração ali, ó. What com D. Talvez você nunca viu essa parada, mas existe, tá? Esse what com esse D aí, esse D representa o auxiliar did, do passado, sim. Então, quando ele pergunta ali, ó, what did you do? Claro que tá abreviado, né? What do you do? What do you do? Então, o what vai terminar com som de D. What do you do? What do you do? Muitas pessoas perguntam no inglês de modo natural, espontâneo. Isso acontece muito no inglês da vida real. A pessoa, ao invés de perguntar what did you do, que é o que a gente aprende na escola, as pessoas perguntam, o que você fez? What you do? A gente analisou várias frases aqui nesse canal em que as pessoas fazem isso com o did, juntando com what, ficando what do you do? E isso é o inglês da vida real, tá? É o tipo de coisa que eu, francamente, passando 10 anos em escolas de idiomas, eu não aprendi essa parada. São coisas que você aprende mergulhando no inglês e assistindo cenas e repetindo, pausando, fazendo isso aqui que a gente tá fazendo. Esse processo analítico. Então, what do you do significa o que você fez. O que você fez? What do you do? E aí depois, forget to check if her stupid hood was up. Ya big dope. Entenda uma coisa, a pergunta, ela está ali no começo, tá? O que? What do you do? O que você fez? Eu coloquei uma vírgula ali porque realmente ele continua a frase dele dizendo o seguinte, ó. Forget to check, esquecer de checar, forget to check. Lembra daquela regra que eu falei em uma das últimas aulas, que quando você tem uma palavra que termina com uma letra, em que a próxima palavra começa com uma letra semelhante, tipo forget termina com T, to começa com T. Você vai juntar. É um padrão do inglês isso. Forget to check. Forget to check. O que você fez? Esquece de checar? Aqui é interessante porque esse forget to check, a gente pode, se a gente quiser, trazer para o passado. Esqueceu de checar, tá? Como assim eu posso traduzir isso aqui para o passado, sendo que está no presente? Esquecer de checar. Preste atenção. A pergunta está sendo usada um auxiliar que é o did. What do you do? Forget to check. Ele já está carregando essa ideia de esqueceu de checar. If her stupid hood, se o capuz estúpido dela, e é interessante porque dela vem primeiro, né? Her, se é o termo if. If her stupid hood, se o capuz dela, se o estúpido capuz dela was, estava up, pra cima. Então, entenda uma coisa, quando o capuz tá up, é pra cima, tá? Então, e aí, claro, ali no caso dela, como a parada tava cobrindo ela o tempo todo, o up seria tirar, né? Que é up. Entendeu? Up, pra cima, down, descer. Só pra você entender aí a diferença entre up e down. Então, o que esqueceu? O que você fez? Esqueceu de checar se o capuz estúpido dela estava pra cima?
E aí no final ele conclui dizendo, yeah, big dope. O que é yeah? Só pra você entender, yeah é a mesma coisa que you. Geralmente você usa yeah em um contexto informal. E segundo, quando você quer xingar a pessoa. Você fala yeah e aí você cita ali o apelido que você quer chamar a pessoa. Aqui ele usou o termo big dope. Murilo, o que significa big dope? Vamos lá. Em alguns contextos, dope pode significar alguém que é tolo ou bobo. Então, big dope pode ser usado para descrever o quê? Alguém como muito estúpido, um grande idiota, mais ou menos nesse sentido. Então, é como se ele estivesse dizendo, o que que você fez? Esqueceu de checar se o capuz estúpido dela estava para cima? Seu grande idiota. Sabe quando a gente fala seu grande idiota? Seria mais ou menos com essa estrutura. Ya e depois o adjetivo que você quer xingar a pessoa. É dessa forma que você xinga alguém de grande idiota. Ya, big dope. E no final eu coloquei ponto de interrogação porque tudo isso foi uma pergunta. O que você fez? Esqueceu de checar se o capuz estúpido dela estava para cima, seu grande idiota? Vamos voltar aqui então no início dessa cena pra gente recapitular cada detalhe do que a gente analisou até aqui. Ainda não acabou, hein? Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh no! The power's out. Make her laugh again. All right, I gotta move here. It'll bring down the house. Yep. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if a stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. Aqui eu acho muito interessante porque o Sully tenta lembrar o Mike que não podem fazer ela chorar, ela ficar com raiva, né? E ela já tá ali com uma cara de brava, né? E aí o Sully, pisando em ovos, diz Uncle Mike, seria tio Mike. Depois, na linha de baixo, temos também uma frase no imperativo. Mais uma vez, só que agora no imperativo na forma negativa. Tanto que ele fala try not. É tipo, não tente. Try not. É como se fosse não tente ou tente não. Eu vou deixar como tente não pra ficar mais fácil a compreensão aí. Tente não to yell, que significa gritar, in front of her. Try not to yell in front of her. Tente não gritar, falar em voz alta na frente dela, perto dela. In front of her significa na frente dela. Uncle Mike, try not to yell in front of her. Eu acho muito interessante porque ele fala from her. Você não vê front of her. From her. Olha aí, ó. Vou colocar de novo pra vocês verem. You big dope! Uncle Mike, try not to yell in front of her. From her, viu? From her. Então, tio Mike, tente não gritar na frente dela. You know we still need her to laugh. Então ele diz na sequência, ó, preste atenção. You know we still need her to laugh. You know, você sabe. You know. We still, nós ainda, need her to laugh. Precisamos que ela ria. Precisamos que ela dê risada. Então, o que ele tá dizendo nas duas frases? Tio Mike, tente não gritar na frente dela. Você sabe que nós ainda precisamos fazer ela rir. É isso que ele tá dizendo, gente. Então vamos lá. De novo, recapitulando aqui. Try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right! Hey, Boo, just kidding. Look! E aí ele tenta fazer uma brincadeira ali, mas agora não é tão engraçado quanto o do Bring Down the House, né? Enfim, right. Tipo, certo, tá legal. Hey, Boo. E aí, Boo? Just kidding. Só brincando, ok? Just kidding, tô brincando. Look, olha. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. E aqui ele conclui a cena. Olha só o que ele diz no final. Funny, right? Engraçado, certo? Você pode adaptar esse certo pra, né? Engraçado, né? Hã? É isso que ele diz, né? Funny, right? E no final, na última linha, ele diz see what the... Veja o que o... E 3 pontinhos porque ele não conclui a frase. E no final ele conclui These are the jokes, kid.
estas são as piadas, brincadeiras, enfim, o que ele tava usando, as artimanhas que ele tava usando pra tentar fazer ela rir. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Eu gosto da versão em português, que ele fala tipo assim, só isso que eu sei fazer mesmo, né? É só isso que eu sei, é só isso que eu tenho, né? Essas são as brincadeiras, essas são as piadas, né? Enfim, é isso que eu sei, garota. Vamos voltar aqui então na metade pra gente ouvir daqui pra frente, desde o golpe mortal que ele dá aqui no ferro. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if her stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right. Hey, Boo, just kidding. Look. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. Whoa! What's happening? A última frase, meus amigos. Ficou uma frase aqui no final que é What's happening? Vamos lá, voltando. Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh, no! The power's out. Make her laugh again. All right, I gotta move here. It'll bring down the house. Yep. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if her stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right. Hey, Boo, just kidding. Look. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. Whoa! What's happening? What's happening? O que está acontecendo? What's happening? E o que está acontecendo eu vou responder, né? O vilão do filme estava solicitando a porta da Boo lá na base, no local onde eles trabalham, dentro da empresa, né? Aqui é dentro da empresa, mas é o que acontece lá na parte mais pública, digamos, da empresa, né? O local que eles usam lá para entrar e assustar as crianças, solicitaram a porta e aí eles vão chegar lá e o filme se desenrola daqui pra frente pra sua conclusão. E é isso aí, gente. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula de inglês com filmes. Seguinte, pra gente finalizar aqui, vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Comente aqui o que você achou dessa aula de hoje, tá bom? Cada detalhe aqui. Lembrando que essas cenas que nós estamos analisando aqui, eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp. Eu estou enviando todos os dias, então se você está lá no grupo, você está recebendo as cenas que nós estamos analisando, tá? Então acesse o nosso grupo aí, lá no WhatsApp, totalmente gratuito. Para quem quer o grupo? Para quem quer começar no inglês, ok? Essa é a jornada do Bora Começar no Inglês. E você viu aqui o convite que eu fiz aqui no início deste vídeo, desta aula de hoje. Nós estamos abrindo as inscrições para o curso de inglês para viagem, onde você vai poder dar o seu primeiro passo e começar a sua jornada internacional. Vocês todos estão convidados a clicar no link e nós acabamos de abrir as inscrições. É um curso novo para quem quer realmente viajar, morar fora, lidar com o ambiente da vida real. Nós preparamos centenas de frases, perguntas, respostas. Fazemos aulas especiais dentro de cada ambiente que você vai enfrentar. Então você imagina aqui analisando uma conversação no aeroporto, analisando uma conversação no hotel, analisando uma conversação no restaurante, uma conversação em um ponto turístico. É isso que a gente faz, analisa conversações. Só para você ter uma ideia, tudo que a gente faz aqui no YouTube é analisar conversações. Só que no curso de inglês para viagem, analisamos conversações de ambientes turísticos, ambientes que as pessoas frequentam, utilizam para viajar. É sobre isso, essa é a jornada do inglês para viagem. Mas para a gente finalizar essa aula aqui de hoje, solta seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe essa aula com alguém. Pessoal, eu estou aqui entregando tudo nessa jornada do Bora Começar no Inglês para realmente te convidar, te inspirar, te motivar a você iniciar a sua jornada de aprendizado. E eu peço de verdade que você esteja comigo nessa, que você compartilhe essa aula, que você convide mais pessoas para estar conosco aqui. Lembrando que amanhã, 8h30 da noite, sem falta, você tem um compromisso comigo aqui no canal. Então, bora finalizar essa aula com chave de ouro? Let's go!
Okay, Boo, it's time to go home. Take care of yourself and be a good girl, okay? Oh no! The power's out. Make her laugh again. Alright, I gotta move here. It'll bring down the house. Yep. Oh, sorry, she didn't see that. What? What'd you do? Forget to check if her stupid hood was up, you big dope? Uncle Mike, try not to yell in front of her. You know we still need her to laugh. Right. Hey, Boo, just kidding. Look. Funny, right? Huh? See with the... These are the jokes, kid. Whoa! What's happening? Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência. O último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Se liga na grande novidade que eu tenho para você. Por apenas 12 vezes de R$100. Isso mesmo, 12 vezes de R$100. Via Pix ou boleto, você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência. E estudar comigo durante um ano, do absoluto zero à fluência plena. Treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo e me chamar no WhatsApp. Para garantir essa oferta, você precisa clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link, você vai cair direto no meu WhatsApp e vai falar diretamente comigo. Então, a partir de agora, por tempo limitado, você vai poder entrar na jornada do zero à fluência por apenas 12 vezes de R$100, via Pix ou boleto. Basta me chamar no WhatsApp e eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!